Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Motivo de grande alegria mais uma vez estar aqui para compartilhar uma palavra da parte de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, que fala da eleição dos 12. E acontecendo que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus 12 discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, o qual também chamou Pedro, Cefas, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelador, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Essa palavra é uma palavra muito forte, porque aqueles homens, eles não eram sacerdotes. Aqueles homens, eles não eram estudiosos da lei, da Torá sagrada, como aqueles homens que ficavam nos templos, no templo, estudando a Torá, a lei. Eram apenas pescadores. Pessoas que viviam do seu trabalho, da lida, da labuta do dia a dia. E a palavra de Deus diz que quando Jesus passou por aqueles homens, Jesus disse: segue-me. E a palavra de Deus diz que eles largaram as suas redes imediatamente e seguiram o Mestre. Tudo que eles tinham, tudo aquilo que eles sabiam fazer. Além disso, mais nada. Era a sua profissão, era a sua atividade. Aí eles começam a caminhar com Jesus, eles começam a ver as coisas que Jesus falava, eles começaram a observar a palavra, eles começaram a ver milagres, maravilhas, coisas que os seus olhos jamais tinham visto. E o que eu acho engraçado, o que eu acho interessante, não é engraçado, o que eu acho interessante é que o título diz aqui a eleição dos 12. Eles foram eleitos pelo Senhor. E agora o Senhor chama aqueles homens
passa ali a noite orando no monte e chama eles pelos nomes e começa a elegi-los, a dar nomes e chama eles de apóstolos. Cada um com a sua função. A palavra de Deus diz que Judas Iscariotes, ele era o tesoureiro. O que eu entendo com essa palavra é que o Senhor, quando Ele escolhe alguém, Ele não olha a posição, Ele não olha o status do homem, Ele não olha a sua posição social, aquilo que você tem, se você é conhecido, se você tem diplomas. Ele poderia escolher pessoas estudadas, mas aqueles que estudavam não acreditavam. Aí é que está. Quanto mais se tem estudo, o homem se engrandece. Não todos, mas eu estou usando essa palavra. Confia na sua capacidade. É isso que eu quero te dizer. Como aqueles doutores da lei, eles não criam em Jesus. Quando Jesus ia ensinar a palavra a ele, eles diziam: quem és tu? Quem te ensinou? Então, Jesus escolhe 12 que não eram capacitados. Porque no mundo espiritual, Deus ele não precisa de diploma, Deus ele não precisa que o homem seja expert. Ele precisa apenas de alguém que acredite que ele é. Natanael estava sentado debaixo da figueira. O Senhor Jesus mandou Filipe chamar Natanael. Quando disse a ele: encontrei o Messias, ele disse: não pode ser. Você é Messias, encontramos o Messias em Nazaré, ele é de Nazaré, Jesus de Nazaré. Ele disse: não pode ser, nenhuma coisa boa vem de Nazaré. Eles tinham essa ideia. E ele insistiu, disse: vamos. Quando ele se apresenta a Jesus, quando ele chega, Natanael se apresenta diante de Jesus, Jesus diz: eis aqui um verdadeiro israelita. Senhor, de onde me conhece? Ele disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi assentado debaixo da figueira. O Senhor começa a falar com ele as coisas e ele disse: Senhor, tu és o Filho de Deus. E ele disse: por que te disse isso? Que te vi assentado debaixo da figueira? Porém agora verá os céus abertos, verão coisas maiores, e os anjos do céu descendo e subindo acima do Filho do Homem. Jesus está dizendo: a partir de agora vocês vão ver coisas que os seus olhos nunca viram. O Senhor elege aqueles 12 homens, pescadores, agora não para serem mais pescadores de peixe, agora para ser pescadores de almas, e constitui eles apóstolos. Deus escolhe aquilo que não tem serventia, talvez para a sociedade,
talvez para o mundo não tenha mais solução. Talvez alguém olhe e diga, não tem mais jeito, a vida toda vai ser isso, nunca vai mudar. Porque eles eram pescadores. Mas o Senhor diz que quando Ele elege, está quando Ele escolhe, está escolhido. Nós vamos aqui para o livro de... Se nós olharmos aqui a palavra, observarmos como a palavra é, no livro de 1 Pedro, no versículo 9, diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É Ele que te escolheu. A palavra de Deus diz, não foi vós que escolheste a mim, foi eu que escolhi a vós. Você foi chamado, você foi escolhido, assim como aqueles homens que eram apenas pescadores de peixe, para anunciar as boas novas, para anunciar a vinda do Senhor, a morte e a ressurreição de Cristo. E o final de todas as coisas. Também para este tempo que nós estamos vivendo. Vós sois a geração eleita pelo Senhor. Veja que privilégio, que dádiva nós recebemos. Nós somos ministro do Evangelho. Nós somos aquele que faz a embarcação andar, navegar ao seu destino. Porque quando nós olhamos a palavra ministro, ou estudamos, nós vemos que a palavra ministro, ela vem dos escravos que ficavam embaixo das embarcações, porque as embarcações dos navios antigos, eles não tinham motores. Aqueles homens remavam. Esses eram os ministros. Remavam a embarcação e o homem gritava tanto a borborne, tantos graus. Aí o cara puxava de um lado, à esquerda puxava do outro, para frente, para trás. Esses eram ministros. A palavra ministro hoje a gente vê na política, mas é o que faz a máquina girar, a máquina andar. Por isso que cada setor há um ministério. Ah, irmão, mas você está confundindo a palavra de Deus com política? Não, porque a palavra de Deus, ela está em todo, se enquadra em toda a situação. A palavra de Deus é um manual para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia.
assim também Deus tem o seu ministério na minha e na sua vida. O ministério da pregação do Evangelho, o ministério das boas novas de salvação, da pregação da palavra de Deus. Eu quero dizer que aqueles homens, eles foram escolhidos, tirados da pesca para serem pregador da palavra de Deus. Devemos guardar esse ministério que Deus confiou a nós, de nós fazer cumprir o chamado. Não importa quem você era, o seu passado. Talvez as pessoas te olhem da forma como você era, ou a falha que você cometeu no passado. Mas Deus te vê da maneira que você é hoje e da maneira que você vai ser amanhã. Quando você resolve assumir o chamado. Como uma geração eleita, eu e você fomos eleitos para se fazer cumprir a vontade de Deus. Eu quero deixar essa palavra de reflexão para você, para que você venha entender que nós somos a geração eleita, escolhida por Deus para uma grande obra, um grande ministério. Eu quero deixar essa palavra para o seu dia. Graça e paz em nome de Jesus.